Vocês precisam estar autorizando, por gentileza, para a gente deixar esse material registrado. Voltando, então, a primeira, então, questão que a gente precisa pontuar é os termos de consentimento das famílias. Como eu falei há pouco, como é um processo que é obrigatório em todas as unidades, ele é facultativo às famílias que optarem por não quererem, principalmente com relação às escolas de tempo parcial. Então, foi sugerido a todos os coordenadores e unidades em relação a estarem fazendo um termo de responsabilidade para que as famílias se comprometam a estar indo nas unidades escolares e tomar ciência desse processo. Então, até eu gostaria de agradecer publicamente também o professor coordenador Wesley, que ele disponibilizou com o material da escola que ele está coordenando, se eu não me engano, é o Lineira Papa. Ele mandou um modelinho para a gente, eu reformulei algumas questões ao final, mas fica a critério de cada unidade, no sentido de que ele colocou o termo, né, convocando a estar participando. O pai e a mãe, eles têm por obrigação vir até a escola tomar essa ciência, né? Então, o professor Wesley colocou assim que eles estavam convocados a estarem vindo tomar a ciência. E, graças a Deus, nesse primeiro momento, na escola dele não teve nenhum pai ou nenhuma família que se negou ou que não concordou. Mas pensando nessa possibilidade, o documento que eu acrescentei ao final era só justamente para favorecer ao pai que não queira, que não acredite ou que não goste da proposta, que não tenha tempo, que não tenha condições, possa estar indo até a escola e justificando essa não participação, né? Que, como eu disse, como é obrigatório o município oferecer, nós estaremos oferecendo. Mas aí o pai e a família, com pátrio e poder, têm a liberdade de não o fazer. Que isso depois pode vir a trazer questionamentos futuros, e então, nesse sentido é que se pede esse termo. Que aí, se o pai se negar a participar, ele não vai poder cobrar depois da escola uma resposta com relação às dificuldades de aprendizagem, já que a escola está oferecendo e o pai optou por não fazer, né? Fora isso, como eu disse para vocês, eu comecei na sexta-feira. A Vanessa me deixou alguns documentos que já estavam em andamento, que já estavam em planejamento. Então, nós teremos uma CA específica para o reforço, que as professoras das unidades, das salas regulares, deverão preencher, tá? Não precisa ser obrigatoriamente somente a professora. Se caso houver tempo disponível para que ou o professor, junto com esse professor especialista que vai estar, né, cuidando do reforço, eu digo especialista nesse sentido, ou o monitor que vai estar acompanhando, para poder acompanhar esse preenchimento, que não vai acontecer no primeiro bimestre. Então, o foco do reforço escolar nesse primeiro bimestre será destinado pelos professores da rede regular, que indicarão, por conta de um reforço necessário àquela criança que se reprovou, por exemplo, que não teve condições de ser promovida à série seguinte, ou foi retido, ou que foi promovido por ação do conselho, que o conselho tem o poder de também promover aqueles alunos que não tiveram rendimento tão igualitário aos demais, por conta de suas dificuldades em específico. Então, nesse primeiro bimestre, não serão admitidos no reforço os alunos de primeiro ano, porque até então, da pré-escola para o primeiro ano, não é prevista reprovação, né? Aí, a partir do segundo ano, os alunos que já estiveram na unidade no primeiro ano e apresentaram as dificuldades vão estar sendo indicados ao reforço desse primeiro bimestre. As turmas, inicialmente, nós deixamos livres para que cada unidade se organizasse, pensando numa proposta de matemática inicial, matemática intermediária, né, com noções básicas até a aplicação de algoritmos, ou com determinados conteúdos que sejam necessários ao pleno desenvolvimento, né, dessas habilidades cognitivas lógico-matemáticas, e um outro grupo previsto para a alfabetização,
inicial e uma alfabetização já pensando numa estruturação. Então, a priori, ficou subentendido que cada escola deveria se organizar de no mínimo 4 grupos. Claro que o número de crianças estabelecido por cada unidade fica a critério de cada unidade, cada coordenador. O tempo que será destinado, a gente sugere que seja em média 1 hora e pouco por atividade, por disciplina. Inicialmente, o reforço escolar não vai estar trabalhando demais disciplinas do currículo comum, até porque a gente não tem braços para talvez atender tudo isso. O reforço, né, ele pode acontecer continuamente pelo professor da sala regular, que isso também é importante a gente ressaltar, que não é porque o aluno foi para o reforço que o professor da rede regular tem que se ausentar de desenvolver essas atividades, de promover habilidades dessa criança, conhecimentos e instruções para que promova o aprendizado contínuo dessa criança. Então, o professor ele vai contar com o apoio de vocês, mas vocês não são responsáveis totais pelo desenvolvimento global dessa criança. Por isso que é importante a comunicação entre o professor que vai atuar, o monitor que vai atuar, com a professora da rede regular, se possível. Pensando nisso, eu conversando com a Vanessa, a primeira, a proposta é que a gente tenha HTPCs regulares. Não sei se vai ser toda semana ainda, não sei se vai ser a cada 15 dias, se vai ser uma vez por mês, uma vez por bimestre. Eu vou sentar direitinho com a Vanessa para calcular. A priori, eu penso que poderia ser quinzenalmente. Uma semana vocês participam com a unidade escolar, para os recados gerais, para as informações de rotina do gestor, do coordenador da unidade para vocês. E, em contraponto, de 15 em 15 dias, vocês teriam esse momento para a gente poder discutir, conversar, dialogar, prever atividades, planejar, né, procedimentos para que a gente possa equalizar aí esse processo do reforço escolar e recuperação de aprendizagem. Pensando nisso tudo, eu tenho dentro da minha galeria de atividades, eu fiz uma aula voltada para esse processo de recuperação de aprendizagem, atividades, dificuldades, eu pensei em trazer para vocês nesse dia de hoje. Tá? Então, só para finalizar os primeiros recados mais importantes, nós vamos ter uma ficha de acompanhamento, sim. Inicialmente, no primeiro bimestre, não será preenchido pelos professores, apenas através de indicação, e os professores coordenadores, junto com as professoras da rede regular, mais vocês que estão atuando diretamente, vão estar formando e alimentando essas listagens, que nada impede também que uma criança seja indicada, o professor responsável pela recuperação ou o monitor entenda ou perceba que aquela criança em 2 semanas, 3, não sei, não tem mais tantas dificuldades, às vezes foi uma avaliação inicial, a professora mesmo se surpreendeu com o desenvolvimento, porque dentro da educação a gente não tem como calcular, né? Prever exatamente quando cada criança vai se desenvolver, quando ela vai ter um salto na aprendizagem, quando que ela vai desenvolver as habilidades lectoescritas. Então, tudo é muito facultativo. Então, podem ser revistas essas listas na medida que vocês forem percebendo que os alunos vão melhorando. Porque é essa a minha intenção, meu desejo, meu sonho, que a gente consiga montar essas turmas de recuperação com essa perspectiva de possível, não sei se o termo correto seria alta, mas de retirada dessa lista. Que eles tenham esse acompanhamento e que possam, na medida do possível, terem as suas evoluções e não participar mais do reforço. Aí tem aquele aluno que vai vir no primeiro bimestre, participou do segundo, e aí ele não precisa mais. Ou participou só do primeiro bimestre, foi uma avaliação inicial, uma sondagem inicial, conseguimos perceber já teve o salto necessário desse processo, não tem a necessidade dele permanecer o ano todo nessa turma. Bom, então eu peço mais uma vez permissão, né, para poder agora estar trocando essas informações com vocês. Eu vou abrir aqui uma apresentação de slides. Ela deu um pouquinho de configurado, então eu vou estar lendo os slides para vocês, as partes mais importantes.
Tem alguns vídeos que eu separei, que eu estou torcendo para funcionar, que a gente participou nesses últimos HTPCs e problemas técnicos acontecem. Então, eu já peço antecipadamente desculpas, se caso travar, acontecer alguma coisa. Então, vamos lá. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Espero que sim. Vamos lá. Então, vamos lá. É, deixa eu só dar uma respondida no chat mais uma vez. A gente precisa habilitar o microfone, senão não ouve, tá? Aí ele pede para acessar a rede de dados, clica na mensagem e habilita. Vamos lá. Então, educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras, aprendizagens orientadas de forma integrada, que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso pelas crianças aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. Então, esse material, essa citação eu tirei do referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, para a gente poder começar a pensar de qual a função real do ato de educar dentro das nossas unidades, do ato de cuidar, de ser responsável por uma determinada criança naquele momento, naquela situação. E para isso eu vou um pouquinho longe em relação a de quantas vezes na formação de vocês nós tivemos, por exemplo, acesso a um conhecimento ligado ao cérebro. Como funciona esse cérebro? Como esse cérebro se desenvolve? Como ele aprende? Vamos pensar junto aqui através dessa apresentação. Nesse exato momento, várias correntes elétricas estão passando por dentro da sua cabeça. O simples fato de você estar ouvindo a minha voz e vendo esse vídeo gera uma tempestade de correntes elétricas no seu cérebro que resulta em pensamentos, emoções e consciência. Pode até parecer mágica, mas não é. O que temos dentro de nossas cabeças é um órgão de complexidade única no nosso planeta, que a partir do caos de milhares de correntes elétricas interagindo, produz nossa experiência de viver no mundo. O que normalmente chamamos de cérebro, na verdade tem o nome de encéfalo. O cérebro é só uma parte do encéfalo,
junto com o cerebelo e o tronco encefálico. Se o encéfalo fosse uma parede, os neurônios e as células glia seriam seus tijolos. Nosso encéfalo possui cerca de 86 bilhões de neurônios, conectados por milhares de ligações. Diferentes partes do encéfalo estão envolvidas em diferentes funções biológicas, cognitivas, sensoriais e motoras. Mas nem sempre temos uma área só envolvida, pois vários dos nossos feitos envolvem o funcionamento conjunto de várias partes do encéfalo ao mesmo tempo. Além disso, em caso de danos a uma área, outras áreas podem retomar parcial ou totalmente funções prejudicadas. Diferente do que se diz por aí, nós não usamos só 10% do nosso cérebro. Nós usamos ele todo, quase o tempo todo. As nossas funções psicológicas estão interligadas de uma maneira muito complexa com o tecido neural. Um exemplo que ilustra isso de maneira drástica foi o caso de Phineas Gage. Gage era um americano comum que trabalhava como operário na construção de ferrovias. Durante a explosão de um rochedo, Gage sofreu um acidente grave, no qual uma barra de metal perfurou profundamente a sua cabeça, danificando principalmente o lobo frontal do seu cérebro. Apesar disso, Gage sobreviveu ao acidente, mas algo havia mudado nele. Aquele homem que era considerado competente, equilibrado e cooperativo pelos colegas, se comportava agora de maneira agressiva, rude e impaciente. Os colegas de Gage disseram que ele não era mais o mesmo. A lesão neural resultou em uma mudança duradoura na sua própria personalidade. Outro caso impressionante de como lesões cerebrais podem mudar a mente e o comportamento das pessoas foi o caso de um professor americano. Ele passou a exibir inesperadamente uma obsessão por sexo e também tendências à pedofilia, apesar de nunca ter exibido qualquer tendência semelhante antes. Depois de ser preso por crimes que cometeu, passar por diferentes tratamentos e começar a reclamar de uma dor de cabeça, foi descoberto que o professor havia desenvolvido um tumor do tamanho de um ovo de galinha, em uma região do cérebro responsável pelo autocontrole e julgamento moral. Após a retirada do tumor, o professor apresentou uma normalização no seu comportamento sexual. Porém, alguns meses depois, ele voltou a exibir os mesmos padrões anteriores de pensamento e comportamento sexual exacerbado. E adivinhem só, lá estava outro tumor na mesma região cerebral. Após a nova retirada do tumor, o comportamento do professor se normalizou. Ainda mais chocante do que pensar que existem diversas correntes elétricas percorrendo seu encéfalo o tempo todo, mesmo enquanto você está dormindo, é pensar que mudanças na estrutura do encéfalo podem mudar radicalmente aquilo que normalmente consideramos parte das nossas essências, como nossa personalidade e condutas morais. Esse é o seu cérebro. Curta e compartilhe o nosso vídeo. Às vezes é engraçado parar para estudar algo que talvez seja tão inerente e importante a gente ter conhecimento e instrução. E às vezes a gente não teve essa aula, a gente não participou desse conhecimento, a gente não compartilhou dessas informações. Então, segundo Helvas, em 2007, o estudo do cérebro necessita de uma análise histórica da compreensão dele, que filogeneticamente poderia ser dividido em três grandes partes. Primeiro, o cérebro primitivo, que fala da autopreservação, da agressão, constituído pelo tronco cerebral, correspondente ao cérebro dos répteis. Então, acredita-se que inicialmente na evolução, né, humana nós tivemos esse cérebro. Depois, o cérebro intermediário, que está ligado às emoções, formando estruturas do sistema límbico, correspondente ao cérebro dos mamíferos inferiores. Está chegando na gente. Depois, o cérebro racional, que seria um cérebro considerado superior. E através dele, nós executamos as tarefas intelectuais que compreende a maior parte dos hemisférios cerebrais, formado por um córtex, mais por um recente neocórtex, e grupos neurais subcorticais. Já o sistema límbico está ligado ao âmbito das emoções no sentido evolutivo, não somente retratando a quantidade de atividades, como também a qualidade de tais comportamentos presentes nos mamíferos. E junto à região encontramos a amígdala cerebral, que realiza a função da agressividade e comportamento altruísta, como também o amor, em destaque até o amor às crias. No ser humano,
Porém, Para ganhar a R$ 1.400. lesão das amígdalas faz com que o indivíduo perca o sentido afetivo da Pô, mas percepção só que e toda de hora uma levando bem, informação de levando fora bem. para Vai, dentro é do urgente, organismo do corpo. é urgente, urgente. Pô, hoje eu coloquei todos os dentes urgentes lá, a mulher nem foi lá pegar. Por quê? Como assim é urgente? Urgente, mas por que pegou lá? Sabe, só para encher o saco, só para acelerar a gente. Fala que vai arrumar a máquina, não arruma. Só um minutinho. Retomando. No humano, porém, a lesão das amígdalas faz com que o indivíduo perca o sentido afetivo da percepção e de uma informação de fora para dentro do organismo, do corpo, como a visão de uma pessoa conhecida, sem que identifique o sentimento de gostar ou não da pessoa em questão. Funcionando com o hipotálamo, as amígdalas têm a função de identificar os perigos, gerando medo, ansiedade e estado de alerta, preparando-se para fugir ou lutar, reagir. Quantas vezes a gente lida com crianças dentro de sala de aula, dentro de uma oficina, dentro de um trabalho, que parece que tem medo, que reage sempre na defensiva, que parece que tem raiva, um sentimento que parece que você está fazendo uma agressão, ou que não estão acostumados a receber uma palavra de carinho, um abraço que seja, um ensinamento, um direcionamento. Se alguém se identificou, está identificando, faz sentido. É imprescindível que o professor conheça, além então da estrutura cerebral, o aspecto da informação, pois assim que conhecem tal funcionamento, podem lançar mão de compreender cada área funcional, para então possa estabelecer rotas alternativas para a aquisição da aprendizagem. Em alunos que apresentem tais dificuldades, utilizado dos recursos sensoriais mais variados para instrumentalizar sua prática e optimizar esse processo com seus alunos. Ou seja, às vezes o professor da sala regular, até por conta da quantidade, não é que uma crítica é negativa, mas a gente tem noção da realidade de sala de aula, que às vezes a gente tem 15, 20, 30 alunos dentro da sala de aula, e nós não damos conta de direcionar, às vezes, cada habilidade, cada potencial e atingir esse potencial dentro de uma mesma aula. Então, às vezes, nesse momento que a gente vai ter a oportunidade de ter um tempo a mais com essas crianças com as dificuldades, é buscar se instrumentalizar para atingir mais de uma parte do seu cérebro. Às vezes, tem crianças que não vão ser atingidas por emoção, não vai ser atingido por uma palavra de carinho, porque não está acostumado, não foi desenvolvido aquela habilidade. Não que você tem que ser agressivo, não que você tem que ser rude, mas a gente precisa, às vezes, ensinar um comportamento inicial do ato de receber, né? Do ato de aceitar aquele carinho, do ato de aceitar aquela ajuda. Porque não adianta nada a gente montar a turma, obrigar essas crianças a ir se não fizer sentido para elas também. O cérebro, então, ele não aprende por regiões isoladas e compactadas dentro de si mesmo. Há grande comunicação no processo de aquisição de informações precisamente organizadas, onde tais associações possam enviar e receber impulsos sensitivos para a decodificação dessas novas aquisições, né? E associações e atividades motoras como resposta. E aí eu trouxe para vocês, né, algo, as chamamos funções nervosas superiores, desempenhadas pelo córtex cerebral. Então, o lobo frontal está relacionado às funções superiores, representadas por vários aspectos comportamentais humanos, determinam habilidade intelectual, concentração, memória, julgamento, né? O lobo temporal, recepção e decodificação de estímulos auditivos, que se coordenam com impulsos visuais, a parte anterior que está ligada à atividade motora, visceral, que é além do controle motor externo, né? Então, seria a olfação, a gustação, né? Ninguém para pensar, vou respirar. Ninguém para, às vezes, para, vou sentir este sabor. Isso é como se fosse uma atividade autônoma dentro da gente, mas não é tão autônoma, né? Ela é indicada e direcionada pelo nosso cérebro. Como alguns aspectos de comportamento instintivos. O lobo parietal está relacionado à interpretação e à integração de informações visuais e às somatosensitivas primárias, principalmente do tato. Lesões no lobo parietal resultam em perda do conhecimento geral, inadequação de impulsos sensoriais e a falta de interpretação das relações espaciais. Aí a gente tem aquela criança que às vezes tropeça demais, bate às vezes na mesa do colega, atrapalha, e aí aquilo já gera uma discussão,
ou vai descer uma escada, se desorganiza, vai subir uma escada rolante, não dá conta, porque pode estar com algumas dificuldades nessa situação. O lobo occipital realiza, então, a integração visual e, a partir da recepção dos estímulos que ocorrem nas áreas primárias, leva informação para serem apreciadas e decodificadas nas áreas secundárias. E disse associação visual, que é onde a gente trabalha mais dentro de sala de aula, é mais comum, é onde a gente mostra, onde a gente apresenta para o nosso aluno, a gente demonstra para ele situações para que ele possa ir absorvendo, né? Que vamos pensar aí que a grande parte dos aparelhos sensoriais, a visão é o maior deles. E aí a criança que não enxerga? A presença, então, de uma determinada dificuldade de aprendizagem não justifica um transtorno de aprendizagem, sendo que o processo de aprendizado sugere um período de adaptação das novas informações para uma melhor acomodação. Lembrando dos estudos de Vygotsky, quando nos relata sobre a ZDP, seria a zona de desenvolvimento proximal, o período em que o conflito do aprendizado aparece, e crucial para todo sujeito entre as informações já adquiridas do seu campo de conhecimento, e se retratam as novas informações que se questionam, se criticam, se interagem, e tornam-se uma nova informação, mais apurada e redimensionada. Que nem às vezes a gente tem aqui no grupo de professores hoje, de monitores, que trabalhava sempre de um jeito, aí vem a normativa, tem que fazer tudo diferente. Não pode mais trabalhar semelhança silábica, não pode mais trabalhar, tem que ser com texto, tem que ser a forma global, tem que ser o método fônico, tem que ser o método da abelhinha, tem que ser o método do soprinho, tem que ser o método do pula-pula, enfim, são tantas as informações que, claro, eu posso auxiliar esse processo de desenvolvimento e aquisição da determinada informação que eu quero passar, e aí é onde a criança consegue aprender, mas é importante, às vezes, entender que, além de uma questão, às vezes, de simples dificuldade de aprendizagem, essa criança pode ter comprometimentos, sim, cerebrais, neurais. Rick, mas aí fica muito difícil para eu perceber isso dentro de sala de aula. Na verdade, não. Quando a gente vai acompanhando aquele aluno constantemente, dia a dia, eles acabam nos chamando a atenção a determinadas características. Eu só preciso passar a prestar mais atenção. Poxa, eu fiz aquele estímulo, eu mostrei, eu apontei, ele não deu conta. Então, eu vou para o sensorial, eu tampo o olho, eu faço aquela atividade da venda, para ele perceber os objetos, para ele entender se é uma bala, se é um quadrado, se é um círculo, se é um rolo de papel higiênico. Ele não dá conta. Então, a gente vai percebendo que existe ali um funcionamento cerebral diferenciado. E para muitas situações, nós temos exames de imagem hoje que podem talvez comprovar realmente essa desestruturação cerebral. E aí, claro, não está às vezes nas nossas mãos, mas é importante que possamos identificar e direcionar para o atendimento correto. Então, às vezes, está além de uma dificuldade. Professor, eu sei que você fez essa avaliação, mas a gente precisa repensar nesse caso. Às vezes, claro, ajuda, vai promover um auxílio, sempre, qualquer atividade que venha contribuir para esse processo vai possibilitar uma melhora para aquela criança. Mas às vezes não vai atingir totalmente. Às vezes é uma questão neurológica, às vezes é uma questão de medicação, às vezes é uma questão de terapia que o monitor e o professor não vai dar conta. É só para acender uma luzinha para a gente poder prestar atenção nesses nossos alunos com diferencial. Então, as dificuldades de aprendizagens podem ser secundárias para outros quadros avaliados, tais como alterações das funções sensoriais, doenças crônicas, transtornos psiquiátricos, deficiência mental e doenças neurológicas, né? As doenças neurológicas mais frequentes que causam as dificuldades de aprendizagem são uma paralisia cerebral, um transtorno de déficit de atenção, por exemplo, e hiperatividade. E hoje não é que virou moda, mas tem muitos teóricos que apontam, por exemplo, que o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção, é inerente à infância. Então, toda criança é ativa. Que nem os antigos falavam para a gente, tá fazendo arte, tá com saúde, né? O menino ativo, tá com saúde, tá brincando. Quando fica quietinho, aí é preocupante. Então, o que seriam os tais transtornos? Dificuldade é um ponto inicial, transtorno, como o próprio nome diz, é algo mais crônico, algo mais severo, algo mais complicado de se lidar. Não impossível.
Então, eu destaquei aqui, né, segundo o Helvas, 3 grandes grupos. O transtorno da leitura, caracterizado por uma grande dificuldade específica em compreender palavras escritas, né? Que aí a gente pode falar de dislexia, a gente pode falar, né, dentro desse mesmo campo, às vezes, uma disortografia, né, que agora já tem um outro campo com a questão da Me fugiu o termo, mas depois eu vou chegar lá para passar, que é quando está relacionado mais à parte da caligrafia, que a gente fala ali embaixo. E também pode ser, por exemplo, um transtorno relacionado à matemática, chamado também de descalculia, que não é caracterizada pela ausência de habilidades em relação à matemática, e sim a aplicabilidade de tais conceitos ao mundo que o cerca. A aquisição de conceitos matemáticos, bem como atividades que exigem raciocínio, cuja habilidade de manusear números e aplicar conceitos matemáticos não possui nenhuma referência orgânica. Então, às vezes, a criança ela não vai saber fazer uma conta de divisão, ela não dá conta, às vezes, de fazer uma conta de multiplicação, mas às vezes vende doce para a mãe e calcula, soma, consegue dar troco, operacionaliza, às vezes, sem necessariamente fazer a prática dentro de sala de aula, né? Mas ela também tem, às vezes, ali uma dificuldade nesse processo, ela não dá conta. Ela entende os números, ela sabe qual é o nome deles, mas ela não sabe, por exemplo, quanto é um mais um. Ah, será que foi trabalhado o conceito termo a termo? Então tem que voltar em habilidades que deveriam ser trabalhadas lá no infantil e não foi construído pela criança. Ou porque é uma criança que faltava muito na educação infantil, ou teve uma referência de educação infantil em outra região, ou porque não frequentou mesmo, entrou direto no primeiro ano e aí não tem muitas referências e direcionamentos para essas atividades e desenvolvimento dessas habilidades. E tem aí também o transtorno de expressão, conota-se das dificuldades aparentes à própria caligrafia, ortografia e em outras expressões escritas como comportextos, evidenciando muitos erros gramaticais, pontuação e má organização dos parágrafos. Pennington, em 1991, reconhece 5 módulos relacionados às funções cognitivas, e cada um deles corresponde às áreas de circuitos definidos do cérebro, cuja disfunção origina transtornos específicos de aprendizagem. Assim, a região perissilvana esquerda tem funções neurolinguísticas. A sua disfunção ocasiona transtornos disléxicos. A área hipocâmpica de ambos os hemisférios tem a relação com a memória e origina transtornos amnésicos. A síndrome de disfunção hemisférica direita já vai provocar sintoma de descalculia e disgrafia, região posterior ao hemisfério direito, assim como as alterações de conduta, cuja expressão mais grave entra, por exemplo, no espectro do autismo, que envolve o sistema límbico, região orbitofrontal. A síndrome ex-executiva se deve às alterações no lobo frontal e se caracteriza por déficit atencional, falhas na planificação e na antecipação e déficit de abstrações. Em sua teoria, difundida entre psicólogos e pedagogos do mundo inteiro, qualquer pessoa é capaz de elevar o seu potencial de inteligência, seja qual for a sua idade ou problema. Em outras palavras, o método de Fursten ensina a ser inteligente. Podemos contrariar o determinismo genético, que diz que com seu programa psicopedagógico, Fursten já conseguiu mudar o destino de centenas de crianças, jovens e adultos com baixíssimos níveis de inteligência, ao longo dos 40 anos de trabalho em Israel. Ah, Hickman foi lá em Israel, que se ele vinha aqui em Pirassununga, no Caique, com 14 turmas, acho que ele não dava conta. Então, claro, cada realidade é uma, mas existem algumas afirmativas que a academia às vezes nos traz, que são como marcos. Então, toda criança tem potencial para melhora, independente, e não só a criança, a gente pode falar como ser humano de uma forma geral. Senão não tinha por que ter psicopedagogia, senão não tinha por que acreditar, não tinha por que ter escola, né? Vamos pensar de uma forma bem grandiosa. Todos nós temos potencial para aprender, independente de dificuldades, independente de transtornos, independente de grandes situações dentro de sala de aula. E o que seriam, então, essas dificuldades? Já que a gente falou dos problemas, dos transtornos, o que seria uma simples dificuldade? Que seria mais o público de atuação dos nossos processos de reforço e recuperação da aprendizagem? A pedagogia, ao longo da história, tem se subdividido em tentar refletir sobre as causas inerentes a esse processo contínuo e constantemente reelaborado, remetendo-se à ideia de que a escola torna-se reflexo da sociedade em que se insere
E a necessidade aparente e recorrente, só o ato de aprender a cada nova realidade, instala-se um novo modo de pensar e recorrer às técnicas educacionais específicas a cada sujeito em seu processo que é individual. No entanto, o interesse no atendimento pedagógico especial às crianças com dificuldades escolares remonta aos meados do ano de 1500 por Ponce León, na Espanha, autor dos primeiros ensaios pedagógicos para surdos e mudos. E a partir daí, desenvolvem-se trabalhos para educação sensorial, trocando a palavra pela visão e pelo tato, demonstrando que um sentido pode ser substituído pelo outro. Então, as alterações funcionais e neuroquímicas envolvidas produzem modificações, mais ou menos permanentes no sistema neural central. Isso precede a aprendizagem. Portanto, o ato de aprender é um ato de plasticidade cerebral, modulando os fatores intrínsecos, genéticos e extrínsecos, que seriam as experiências vividas por cada criança. Certo? Plasticidade cerebral e funções executivas, então. Aí a gente se pergunta, poxa, eu nunca ouvi falar sobre isso. O que será a plasticidade cerebral? O que é uma função executiva? Tá? Eu trouxe mais um videozinho para a gente poder enriquecer esse processo. Só um minutinho. O seu cérebro muda constantemente ao longo da sua vida. E hoje veremos como isso acontece. Eu sou o André, doutor em psicologia, e o meu cérebro mais do que dobrou de tamanho desde que eu nasci. A Galera Psíquica é o nosso clube oficial de apoiadores e apoiadoras do Minutos Psíquicos. Eles têm acesso a lives exclusivas aprofundando temas abordados, fotos e vídeos dos bastidores do canal, e a gente também conversa no nosso grupo secreto do Telegram. Clique em Seja Membro aqui embaixo para fazer parte da Galera Psíquica. A neuroplasticidade se refere à capacidade do cérebro de mudar em decorrência da maturação do organismo, de aprendizagem ou de ajustes para compensar prejuízos no funcionamento do cérebro resultantes do envelhecimento ou de dano cerebral. Seu cérebro se modificou muito desde quando você morava no útero da sua mãe e continuará mudando durante a fase adulta, embora a tendência seja que a neuroplasticidade vá diminuindo conforme você envelheça. Por essas e outras, é mais fácil aprender uma nova língua na infância do que na fase adulta. As mudanças no cérebro podem ser na sua estrutura ou na reorganização funcional dele. Quando a estrutura se modifica, isso pode resultar na formação de novas conexões entre neurônios, do fortalecimento de conexões já existentes ou do surgimento de novos neurônios, por exemplo. Se uma área do seu cérebro for danificada, áreas especializadas em cuidar de outras coisas podem acabar assumindo parte do trabalho da área danificada sem que elas precisem mudar de estrutura necessariamente. Um exemplo disso é o que pode ocorrer no córtex visual, uma área que é responsável pela visão. Essa área pode passar a ser usada para processar informações auditivas ou táteis em algumas pessoas cegas. Caso algo assim ocorra com uma pessoa cega, isso não quer dizer que ela terá uma super audição em comparação com uma pessoa que enxerga. Isso quer dizer que o córtex visual dela assumiu funções diferentes das que costumam ser assumidas por esse córtex. A neuroplasticidade ilustra como que, apesar dos nossos genes serem uma parte importante da equação, as nossas experiências também são. Infelizmente, algumas pessoas têm exagerado ao falar desse assunto. Sob condições normais, o cérebro de qualquer mamífero, como o ser humano, não está suscetível a reorganizações enormes das suas vias neurais. Se esse fosse o caso, o cérebro humano seria algo bizarramente mais complexo e funcionaria de um jeito muito diferente do que sabemos atualmente. As mudanças que ocorrem no cérebro costumam ser mais sutis, lentas e incrementais. Por isso, pessoas com sequelas resultantes de um traumatismo crânioencefálico costumam enfrentar grandes desafios para recuperar totalmente uma capacidade que foi prejudicada.
A facilidade de recuperação a partir de um dano cerebral depende muito do local danificado, da severidade desse dano e da idade da pessoa. Mesmo em casos mais graves, existem pessoas que conseguem sim atingir progressos impressionantes. Mas recuperações rápidas ou completas de circunstâncias mais graves não são o mais comum, exatamente porque o nosso cérebro é plástico, mas não chega a ser um slime também. A maioria das coisas não é capaz de modificar tanto assim o cérebro, com exceção daquelas que geram lesões, e nem todas as suas partes são igualmente plásticas. Quando se trata do cérebro humano, as coisas costumam ser bem mais complicadas do que é dito em alguns livros de autoajuda. Você já viu nosso vídeo sobre lesões cerebrais? Depois de assisti-lo, assista o nosso último vídeo, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber notificação nossa quando tiver vídeo novo. Os nervos periféricos, né, possuem uma matriz extracelular presente na glia periférica, que facilita a extensão dos neurônios em crescimento. Entre os componentes químicos importantes destacam-se a fibronectina, tenacina, trombospidina e colágenos, respectivamente, com a finalidade de cola, dando assim a capacidade de regeneração, ou seja, plasticidade pós-lesão. Então, a gente só está falando um pouco dessa questão da plasticidade, porque mesmo que aquele aluno tenha ali uma situação mais séria, um funcionamento diferenciado naquele cerebelo, uma função diferenciada naquele aparelho do cérebro, a gente pode sim intervir de formas diferentes. Então, não deu desse caminho, vamos fazer um outro caminho, vamos por esse lado, vamos por este elemento, vamos por este aparelho sensorial. A evolução humana, então, pode ser associada à aquisição de complexas capacidades cognitivas, que permitiram ao indivíduo responder adequadamente aos estímulos ambientais e engajar-se a um comportamento dirigido a metas, determinado pela motivação e regulado pela emoção. Tais capacidades incluem manutenção e manipulação mental das informações, autorregulação do comportamento e o que desenvolve depois agir com base bem em escolhas prévias e não por impulso. Pronta a adaptação à mudança, a ação em curso, trata-se respectivamente da memória operacional do controle inibitório e da flexibilidade mental, que no âmbito da neuropsicologia são referidos como funções executivas. Então, uma vez o cérebro tomando conta, se apropriando de determinadas atividades, chega um determinado momento que ele não pensa para fazer, ele simplesmente vai. Ele vai acontecendo, ele vai se monitorando. Um exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, é quando você entra no seu carro para dirigir. Hoje em dia, você talvez entra, senta no carro, liga, vai engatando as marchas. Quando você se dá conta, você chegou no local que você queria. É como se fosse algo automático. Você tem um objetivo, um começo, por onde você tem que passar, e o cérebro faz. Quantas vezes vocês se pegaram, talvez pensando, nossa, como que eu cheguei aqui? Meu Deus, eu estava lá, aí eu virei ali, eu virei aqui, onde que eu estou? Então, a função executiva é basicamente uma função de execução, de como executar. Uma vez que o cérebro se apropria dessas funções executivas, ela permanece como aquisição, né, cerebral desse sujeito, dessa criança, desse indivíduo. Então, e ainda que, segundo a autora, podem ser citadas algumas das funções executivas mais comuns. Então, organização e planejamento da ação. Então, às vezes, o fato de eu me direcionar para a escola, de eu pensar e parar que eu tenho que sentar na cadeira para poder começar a aprender. O comportamento orientado às metas. Eu estou aprendendo agora o alfabeto, porque depois eu tenho que aprender as sílabas, porque eu tenho que aprender e assim por diante. Manutenção da disposição para agir. Verificação e regulação da ação, autorregulação. Quantas pessoas hoje a gente é comum, às vezes, entrar em crises, as mesmas às vezes, as crianças entrando em crises, nem eles às vezes sabem explicar por que não estão conseguindo se regular, que é muito comum às vezes, por exemplo, ao espectro autista, quando a criança, por alguma contrariação ou
alguma situação de mudança no ambiente, entra em crise, porque ele não consegue se localizar dentro daquela situação, ele perde o poder de se autorregular. E aí, primeiro, às vezes não vai adiantar falar, não vai adiantar xingar, não vai adiantar chorar, não vai adiantar. Às vezes é preciso só ter calma, respirar junto com ele e esperar que ele tenha essa autorregulação. Que às vezes não está na gente, nas atitudes o tempo todo que eu tenho que desenvolver. Às vezes é permitir que a criança possa se autorregular. Inibição seletiva do comportamento, o comportamento inibitório, quando eu sei que às vezes determinada situação eu não posso, eu não devo, posso ir com roupa muito curta para a escola, posso usar um vestido e não usar roupas íntimas, o que que isso me impede socialmente? Capacidade de mudar o plano de ação diante das mudanças na tarefa, flexibilidade mental, fui por um caminho, depois escolho outro, memória operacional, atenção seleta e vigilância, resolução de problemas, controle emocional e metacognição. Nesse sentido, então, pode-se estudar o processo denominado como função executiva, a resolução de problemas mais pertinentes à nossa atuação. E a temática da aula desse momento, que é preciso lembrar que mesmo problema pode ser resolvido de várias formas, dependendo da tentativa e necessidades do que o meio se apresenta para o sujeito em questão. Para a autora Mello, em 2009, ela destaca as seguintes ações que podem seguir certa conformidade com sucessivos acontecimentos e de forma independente. Então, primeiro, nós precisamos identificar o problema, definir a representação desse problema, o que realmente eu preciso resolver. Aí eu começo a gerar dentro de mim soluções de estratégia. Depois eu organizo a informação, aloco os recursos, o que eu preciso para determinada situação, monitoro o processo dessa resolução e depois eu avalio os resultados. Deu certo? Eu fiz por esse modo? Eu fiz dessa forma? Eu agi daquela maneira? Que resultado isso surgiu em mim? Que resultado surgiu no outro? Que resultado surgiu no grupo? A aquisição das mais diversas competências, como cognitivas, acadêmicas e sociais, depende fortemente do desenvolvimento das capacidades de autorregulação, que progressivamente permitem à criança agir de forma independente e organizar o próprio comportamento. Tal desenvolvimento ocorre em uma função complexa interação entre programação cronológica dos eventos de maturação neural e fatores ambientais, como as oportunidades de aprendizagem. Então, como é que eu vou cobrar daquele meu aluno, por exemplo, que ele tenha o conhecimento da estruturação silábica de uma palavra se eu nunca trabalhei sílaba? Aí, como é que eu vou ensinar para minha criança, às vezes, uma sílaba através de uma brincadeira de sílaba escondida, da qual ela precisa entender a sílaba inicial para formar novas palavras? Então, percebe que, às vezes, até eu falando talvez o nome da atividade ou propondo essas sugestões, fica um pouco difícil de compreender se eu não mostro a prática realmente. Que é até por isso que, dentro dessa proposta de cuidar do reforço escolar, eu preciso desses momentos tete a tete, presentes com vocês, para a gente poder trocar, para eu mostrar realmente, talvez, algumas práticas, para exemplificar algumas atividades, para a gente conseguir propor uma maneira diferente de entender essa criança, provocar essa criança. E outra coisa importante é, às vezes eu espero demais da minha criança, que ela às vezes vai desenvolver aquela habilidade, aquela metacognição só lá no quinto ano. Mas às vezes eu cobro lá embaixo, eu cobro lá no primeiro ano. Eu vou atingir os mesmos resultados? Claro, como eu sempre falo, cada criança é de um jeito, não dá para generalizar, mas algumas habilidades precisam um tempo da maturação do sujeito para compreender essa situação. Então, aí que entra o precioso papel da educação, a didática, a informação e a formação. A educação propicia às crianças os estímulos intelectuais de que o cérebro precisa para se desenvolver em suas capacidades e talentos. Para compreender, então, a evolução do conhecimento, precisamos refletir sobre a aquisição dele, a manifestação indissociável do sujeito e seus processos de aquisição, de informações que se complementam e se somam através da plasticidade cerebral, que torna-se crucial nos estudos referentes ao desenvolvimento do conhecimento descrito por Piaget, através dos níveis de desenvolvimento. Então, quando a gente vai lá no bebê, o bebê ainda não apresenta pensamento nem afetividade ligada às representações que o permitam evocar pessoas ou objetos na ausência deles. Se ele não está vendo no campo dele de visão, ele não vai lembrar. Às vezes a gente até pode falar, eu cheguei perto, ele sorriu, mas porque ele está te vendo novamente.
Agora, se falar para o bebê, ah, lembra do tio, às vezes ele pode até rir, mas de você que está falando e não porque ele lembrou do tio. Assim, a criança pode ter capacidade constantemente de aprender através das experiências vividas, como o posicionamento frente ao objeto e a análise em questão do sujeito ao interagir com esse meio de inserção. E, nesse sentido, formule esquemas de assimilação, funções executivas primárias para que, em pleno desenvolvimento, garantem a assimilação contínua frente ao mesmo reflexo, mas que sejam em momentos diferentes, ou ao mesmo objeto, só que em situações diferentes, que é como eu coloquei para vocês. Como é que eu vou trabalhar, às vezes, a sílaba para aquela criança se ela não compreende ainda nem as vogais? Como é que eu vou propor um conhecimento de, às vezes, escrever um texto elaborado, um texto de forma global, um texto totalmente estruturado, que a criança não tem capacidade de abstração, que a criança não compreendeu, vai ser palavra por palavra, vai ser frase por frase, onde ela não vai conseguir assimilar muita coisa. O sistema dos esquemas de assimilação sensório-motores reverte, então, numa espécie lógica da ação que comporta o estabelecimento de relações correspondências. Essas funções, esses encaixes dos esquemas, em suma, estrutura de ordem e reuniões que constitui a superestrutura das operações futuras desse pensamento do bebê. Que é onde a gente vai lá nos estudos de Piaget e vai falar das relações objetais, que trata-se, então, da sua própria constituição através do outro, apontado por Freud em sua psicanálise muitas vezes como a forma de permanência de inúmeros transtornos posteriores, no processo de construção do id e do superego. Mais precisamente ao ego, que nesse ponto se trata do equilíbrio para a conquista de mundo propriamente dito, o grande equilibrador. Segundo Piaget, o processo de equilibração de esquemas como um divisor de águas convalescendo descentrarão de afetividade da pessoa alheia. Oposta a tudo de forma que, na medida em que se desenvolve as relações, a criança constitui-se como referência ao outro, em se permitir no outro uma parte de si e explorar um ser social dependente das representações existentes em outras figuras, assim como citado por Inhelder. Vamos ver o que o Inhelder disse. Sabe-se que, sob esse termo, os psicanalistas estudarão os efeitos de separação da mãe, a ausência materna e da educação em instituições hospitalares. Os fatos recolhidos mostram a existência de atrasos sistemáticos de desenvolvimento, ou mesmo de paradas ou regressões em caso de reparação duradoura. Ora, essas podem estar ligadas à mãe, não apenas como mãe, mas na medida em que se criou o modo de troca de um sujeito para com outro particular entre uma pessoa com seu caráter e uma criança. Daí a gente vê a quantidade imensa de quantas situações de aprendizado diferenciados essas crianças nos fornecem. Aí a realidade, infelizmente, atual nossa, não vou falar que é uma família desestruturada, mas como organizações diferenciadas. Às vezes ela tem a mãe, que é muito presente, que luta todo dia, que sai para trabalhar às 6 horas da manhã e só volta às 6 horas da tarde. E às vezes não tem a convivência exata com aquela criança. E aí ela sente a falta da mãe. E aí, às vezes, ela encontra na professora aquele elo. E aí ela constitui aquela relação particular e efetiva com aquela pessoa, que vai se tornar os referenciais dela de personalidade e de criação. E assim é todo nesse processo. A gente sempre vai se pontuar em relação ao outro, ao próximo. E aí eu trouxe um vidinho só para representar essa relação ambiental de um filme, não sei se vocês conhecem ou já viram, já fica como indicação para vocês assistirem, quem gosta de suspense, então, principalmente. Oh, meu Deus! Ai, não vai aparecer. Então, eu só vou comentar. Na verdade, esse vídeo é de um filme que já, né, não está tão em cartaz, tão em alta, não sei se alguém já teve a possibilidade de ver, que é um filme chamado Mama, que trata, logo no começo do filme, o pai está num desespero, numa situação muito, né, delicada, e ele vai para o meio da floresta e ele acaba batendo o carro, e quando ele chega numa cabana, ele acaba por ser pego lá pela assombração que mora na casa. E as crianças, dentro dessa ficção, ela é criada
por essa entidade, por esses fantasmas, por esse sobrenatural. Então, as crianças desenvolvem andares como um espírito obsessor lá. Não sei se alguém, todo mundo tem conhecimento, mas elas se arrastam, elas não se alimentam adequadamente, elas não enxergam da mesma forma. Até uma das meninas usava óculos, ela deixa de usar o óculos, elas só se alimentam de frutas, elas têm um desenvolvimento de fala totalmente limitado, porque imagina, né, o espírito lá, o fantasma na história só vai fazer. Então, qual é a referência de fala? Qual é a referência de comunicação? E aí a gente traz o exemplo que eu gostaria de fazer essa compilação com relação aos ambientes. Como que essa família se estrutura? Essa família, ela conversa, essa família, ela acolhe, essa família senta para almoçar junto, essa família discute problemas, essa família possibilita que essa criança se posicione, ou não, ela não tem direito de falar, ela não tem direito de dizer, ela já ficou na escola o dia inteiro, ela chega em casa, tem que comer e dormir. Então, nós vamos tendo essas caracterizações diferenciadas dentro dos seios familiares que nos se apresentam. Então, é um desafio, é uma situação da qual a gente precisa, não digo combater, porque está além das nossas possibilidades, mas nós podemos acolher, nós podemos receber esse aluno e direcionar de uma forma diferenciada para que ele não tenha somente as mesmas referências que foram estruturadas, que foram apresentadas. E aí eu penso também dentro do próprio contínuo, dentro da sala regular que a gente conversa agora. A professora da sala regular, ela tem a sua doutrina, ela tem a sua especificidade, ela tem a sua formação, ela tem as suas habilidades. Se eu fazer da mesma forma que a professora regular, eu não vou talvez atingir os mesmos resultados. Então, eu já preciso propor uma atividade diferenciada. Eu não posso só usar xerox das atividades da sílabação para poder juntar a palavrinha K com ba, ba, da, a, pa, a patanada famosa. Então, se a professora às vezes já faz, porque é o recurso que ela tem, mais uma vez, não estou criticando nem condenando, porque é interessante e preciso que a criança conheça a família silábica e essa estruturação. Se ela não tem essa noção, como é que ela vai trabalhar com isso? Como é que eu vou cobrar na minha criança aquilo que eu não propus para ela, aquilo que eu não ofereci para ela, né? Então, eu preciso pensar e mediar sempre o que eu preciso oferecer para suprir, às vezes, uma falta, uma lacuna daquilo que eu preciso atingir dentro do meu planejamento para conquistar aquela criança, para que eu ative, né, partes daquele cérebro para que eu conduza informações ao sistema sensorial daquela criança, para que eu consiga direcionar o meu trabalho. E aí eu consigo direcionar uma produção melhor, eu consigo trazer atividades diferenciadas, às vezes até uma atividade que a professora talvez tenha feito dentro da sala de aula, mas eu apresento para minha criança de uma forma diferente, né? Que eu vou trazer, por exemplo, assim, um exemplo que eu trouxe das minhas experiências. Teve um momento da minha, né, prática que eu fui substituir, por exemplo, num quarto ano. E ele estava precisando trabalhar uma informação através do sistema respiratório. Poxa, o que que eu vou fazer? Como que eu vou oferecer para esses alunos? Claro, tem data show, vamos apresentar um vídeo, vamos apresentar, né, as figuras, aí eu mostro lá onde está o pulmão, onde está os brônquios, onde entra o ar, onde sai, aí eu trago lá a maquete que tem, eu abro o corpo humano, eu mostro o pulmão, e aí às vezes para aquela criança que ela não é motora, que ela não tem essa sensibilidade, que ela não tem esse potencial, precisa de um movimento, precisa de uma atividade prática, se perde. Aí, claro, que a gente fala do sistema respiratório, principalmente, né, relacionada a uma questão de estrutura energética que o corpo precisa para poder ter. Aí, qual foi a minha ideia de trazer uma informação de uma forma diferente? Eu levei eles para o pátio e entreguei uma bexiga para cada um. E falei, vamos agora todos encher essa bexiga. Vamos lá? E aí, cada um no seu tempo. Aí voa bexiga, aí cai bexiga no chão. Aí o amigo pegou a boa bexiga, mas isso é normal da prática, não vamos desistir. Aí você insiste e aí pede para que todo mundo enche. Beleza. Todo mundo encheu. Como vocês estão se sentindo? Tá bem? Tá tranquilo? Tudo mais?
Aí eu pedi para que eles começassem a correr. Andar, correr, ter uma prática motora, e vai para lá, e vai para cima, e vai para lá, e vem para cá, e corre um pouco, e brinca, de pega, pega, agora, para todo mundo agora, e agora vamos encher a bexiga. E como que é isso? Como que eles vão conseguir encher essa bexiga? É da mesma forma? Como que foi da primeira experimentação e a segunda experimentação? O ar não é energia, você está precisando jogar energia, só que você gastou. Você se desequilibrou, você correu, você desprendeu energia. Aí você vai, você sopra a bexiga, você não tem a mesma disposição, você não tem a mesma energia para aquele momento. Então, aquela criança que precisa de um movimento, aquela criança que precisa de uma dinâmica, aquela criança que precisa, que ela é sinestésica, né? Me voltou o termo que eu estava esquecendo, ela não é visual, ela precisa ter esse movimento, ela precisa se movimentar. Então, eu vou e trabalho uma prática que ela entenda e viva, que ela tentou respirar, que ela tentou soprar o balão e não deu conta. E aí que a gente vem para esse momento crucial também dentro da parte do reforço e essa estruturação de atividades, quando a gente vai falar dos jogos, tá? E os jogos? Vamos trazer jogo para a sala de aula, vamos trabalhar com determinadas práticas. Se possível for, eu gostaria, dentro da nossa prática atual, que pelo menos por dia a gente faça um jogo antes de talvez fazer uma prática pedagógica, que eu venha trazer um cubo mágico, que eu venha trazer um cilada, que eu venha trazer um bola no cesto para marcar ponto, para eu trazer esse desprendimento, essa necessidade, porque o aluno às vezes ele já chega imbuído. Eu estou aqui porque eu não vou bem. Eu estou aqui porque eu não fui tão bem no ano passado. Eu já tenho um fracasso escolar, eu já não sei fazer aquela determinada atividade. Então, uma atividade motor, uma atividade dinâmica, uma atividade com jogo, ele vai se tornar igual, ele vai conseguir, ele vai ter condições. Então, eu promovo uma igualdade para depois partir para um conceito mais específico. Como eu falei desse, por exemplo, da bexiga, a gente ia falar sobre respiração. Então, vamos respirar. Ah, eu vou falar da água. Então, vamos mexer com um pouco de água, vamos, né, pedir autorização para a diretora, vamos fazer uma dinâmica de levar esponja de água, vamos calcular a medida, vamos trabalhar a espessura, vamos trazer quantidade de líquido, e aí eu depois proponho uma conta, quantos ganharam, quantos perderam, e aí eu trago uma prática, uma vivência mais elaborada para aquele momento. Então, refletindo sobre todos os aspectos, segundo Piaget, no seu contato social, de forma a compreender um pouco mais sobre a formação da construção constante do conhecimento da criança, abordaremos os jogos como uma prática real de inúmeras vivências, inclusive experimentações lógico-matemáticas, que além de oferecer estimulação ao sujeito, através da plasticidade cerebral, pode contribuir para a elaboração de funções executivas futuras. Com esta etapa de pesquisa, apontar fatores que propiciam momentos onde a criança possa, em um ambiente lúdico, tentar resgatar um processo de construção de períodos de trânsito cognitivo. Aquela situação que ele se perdeu, aquele momento, aquela conta que ele não deu conta, aquela atividade de mais, de jogar com reserva, de subtrair, né? E que ficou perdido, um onde põe, o dois onde coloca, e onde, porventura, determinadas crianças não tiveram a oportunidade de reavaliar-se, construir novos sentidos para a carga de informações recebidas. Então, o jogo simbólico e os demais jogos também podem trazer essa posição, né? Esse posicionamento. Ah, Rick, você vai falar só de teatro porque você fez teatro, mas não somente. É se colocar na posição do outro. Claro que faz parte de todo um senso, que é um jogo, que a criança precisa entender se é um jogo, é uma brincadeira. Não, eu não posso fazer o que eu quero. Existem regras que eu preciso cumprir. Então, eu proporciono de uma forma direcionada, mas eu cobro aquela regra. E o simples fato de, às vezes, a criança cumprir uma regra, eu já ajudo num TDAH, eu já ajudo numa falta de atenção, eu só ajudo nas regras e limites que eu preciso trabalhar com aquela criança naquele momento, do qual ela se perde todos os dias. Então, percebendo a necessidade do indivíduo no relacionamento social para a construção de sua própria identidade, podendo haver benefícios ou malefícios. Mas, em suma, o que se torna inerente a esta relação afetiva entre eles e seus parceiros de relacionamento é a forma de como se constitui como sujeito. E no jogo simbólico e faz de conta, trata-se da forma de como encara essa situação e se projeta na realidade. Pensando nesse sentido, os jogos simbólicos se configuram como uma importante ferramenta para o educador, potencializando essa aptidão nata do ser humano de elaboração de representações,
para a aquisição de novas informações que, depois de acomodadas, complementaram o conhecimento deste ser, como no aprendizado de regras e, em seguida, contextualizações propostas para a justificativa do jogo. Tá? E agora eu vou dar só uma puladinha nessa parte que vai falar do... Pronto. Crianças com dificuldades de aprendizagem vão gradativamente modificando a imagem negativa do ato de conhecer, tendo uma experiência em que aprender é uma atividade interessante e desafiadora. Por meio de atividades com jogos, a criança vai ganhando autoconfiança e é incentivada a questionar, a corrigir as suas ações, analisar e comparar pontos de vista, organizar e cuidar dos materiais utilizados. Então, nós precisamos ter uma boa comunicação com os nossos alunos. Nós precisamos ter um direcionamento para que a gente possa trazer a evolução para aquela situação. Então, se eu não converso, se eu não tenho uma boa relação, se eu não tenho uma amizade, e eu não estou falando de afetividade no sentido que eu tenho que abraçar, beijar e tudo mais o meu aluno, ficar trazendo lembrancinha, todo dia eu levo uma bala, todo dia um pirulito, todo dia um lápis com enfeite de EVA. Não que não se possa fazer, posso também propiciar esse carinho, esse cuidado que não teve dentro do meu seio familiar, que não teve da minha mãe, que não teve do meu pai, mas que a minha professora de reforço pode oferecer, que o monitor que está me acompanhando pode me oferecer, que a professora possa auxiliar dentro de sala de aula. Isso é muito importante. Então, eu trago situações que possam permitir que a criança se reveja em uma nova situação, em uma nova possibilidade, em uma nova roupagem para poder entender as suas dificuldades. Concluindo, então, no contexto das oficinas, né, no caso aqui mais voltado, vamos pensar nessa parte de reforço no trabalho, nos grupos, buscamos criar condições para que todas as crianças possam descobrir ou redescobrir que é possível aprender e conhecer. Para a surpresa de muitas, mesmo as atividades mais formais podem dar prazer, despertar interesse e prender a atenção. Afinal, a longa jornada que é a vida escolar não precisa sempre ser sinônima de fracasso e frustração, que é o que comumente, às vezes, acaba sendo acometido aos nossos públicos, né? O nosso público dentro do reforço escolar. Como já apontado pelo critério de exclusão da criança, e muitas vezes por a partir de até mesmo do próprio profissional, às vezes da educação, ainda pautada no sistema de igualdade democrática errada, que é quando a gente busca a homogeneidade, né? Despreza determinada etapa do desenvolvimento do aluno, que se esquece que todos possuem maneiras singulares de aprender, e este procedimento cada criança desenvolve ao seu tempo e à sua maneira, e jamais pode ser excluída, principalmente pela figura do professor. A ideia de inclusão, estar junto e aprendendo juntos. E o jogo pode possibilitar essa integração com a criança, permitindo muitas vezes que, após o trabalho de acompanhamento do docente, estabelecer metas de aprendizagem. Por jogo, utilizado em seguida, cada aluno será capaz de se tornar, por exemplo, autônomo em sua reconstrução do conhecimento, o que poderá garantir autonomia de pensamento e fornecer condições suficientes para o aluno interpretar um texto ou fazer uma conta, se um dia ele aprendeu a aprender. Essa atitude também torna-se uma propriedade. É algo que vai ser desse aluno, é algo que vai ser dessa criança, é algo que vai ser do seu educando, é algo que não vai mais ficar distante dele e que ninguém mais pode tirar dele, que tem um efeito irreversível. Eu atendi uma criança essa semana nos atendimentos clínicos de Leme, que ela já estava totalmente desmotivada. E aí, nesse momento, num primeiro momento, eu peguei um livrinho, que é uma coleção que comprei no mercado, gente, acho que não custou R$ 30. Uns livrinhos bem firmes, fixos, era de uma capa bem dura, e tinha uma imagem ligada a uma cor. O tema era cores, né? Aí aparecia, o leite é branco, o café é preto. E tinha a imagem do copo de leite, tinha a imagem da xícara de café. E só o simples fato dela olhar e ver e falar o que estava escrito mesmo sem ela ler. Claro que eu não vou fazer isso ao longo de todo o bimestre, mas naquele primeiro momento eu ganhei ela para mim. Ela se motivou, ela gostou, ela falou, eu amei, porque ela se sentiu poderosa, ela se sentiu capaz, ela se sentiu
possibilidade de que ela poderia ser diferente, melhor, dona e proprietária das habilidades dela, dona e proprietária daquilo que ela precisa para o processo de ensino-aprendizagem. Então, ela estava empoderada. Sabe aquela situação da mulher empoderada? Foi ela, bem. Se ela tivesse salto alto naquele momento, ela saía desfilando na minha frente. Então, através do estudo das teorias de Piaget sobre o olhar de Macedo, grandes dificuldades de aprendizagem encontradas nas crianças surgem de falhas na relação estabelecida entre professor e aluno, e não tão somente quanto às interferências externas a esse relacionamento, como espaço físico, entre outros materiais pedagógicos, seja pela falta deles nas unidades escolares. Pensando dessa maneira, cabe lembrar que a falta de jogos não pode impedir o profissional a trabalhar, pois poderá confeccionar seus jogos e a partir dessa realidade de criança ou grupo em questão. E isso eu já comecei a perguntar. No Kaique eu já verifiquei. Se eu não me engano, no Zuleika tem, no Irã eu sei que tem. Plastificadora, máquina de perfurar, papel e tesoura e às vezes alguns recursos da internet. A gente consegue às vezes um jogo de graça, às vezes a gente consegue uma formação de estruturação silábica, a gente consegue um alfabeto diferente, um alfabeto ilustrado, a gente monta um alfabeto ilustrado com essa criança, a gente faz uma dinâmica de leitura escrita com letras iniciais. Às vezes eu vou pegar metade de uma folha de sulfite, eu peço para cada criança escrever a sua letra, a sua primeira letra do nome, e dali eu já vou bolar uma atividade para eles escreverem, cada um colado na camiseta com a sua primeira letra, que ele às vezes já identificou o som, que ele já conheceu, aí ele vai e monta lá na frente. Aí o amiguinho que está sentado é só olhar e copiar. Ele já está escrevendo, eu já estou mostrando para ele que ele tem potencial para escrita. Claro que eu volto a reforçar. Eu não vou enganar o meu aluno, mas eu preciso primeiro encantá-lo. Eu primeiro preciso chamá-lo, a ele querer compartilhar comigo, a ele querer vivenciar esse momento, a ele desejar e reconhecer-se como pessoa capaz de melhorar. Como já foi mencionado, então, é necessário ser cauteloso nas conclusões, pois essas, em geral, são provisórias, refletem apenas uma fase da vida de quem é analisado e, portanto, estão em permanentes transformações. Daí o sentido do nosso trabalho de intervenção, que considera a aquisição de conhecimentos como algo possível a ser conquistado. Então, acima de tudo, o que eu peço e clamo para vocês nesse dia de hoje é um pacto com vocês e as crianças de vocês. Vocês têm que acreditar que aquelas crianças vão melhorar. Vocês têm que acreditar que o trabalho que nós vamos desenvolver vai fazer a diferença naquelas crianças. Vai empoderar, vai motivar, vai trazer emoções que até então não eram vivenciadas por elas. Vai trazer uma habilidade sensorial de uma outra perspectiva para que aquela criança possa entender aquela relação do jogo ou de um produto de aprendizado, de uma informação das vogais de uma forma diferente. Deve-se, então, realizar um acompanhamento contínuo com a criança, estabelecendo uma diretriz, tornando-se um elo do processo de avaliação que deve ser estabelecido durante todo o percurso no uso dos jogos. Então, eu não vou usar o jogo também simplesmente para brincar. Eu vou usar para perceber aquela criança se ela tem noção do que eu estou apresentando, se ela consegue entender a regra do jogo, se ela é capaz de combinar aquela regra comigo, porque se ela é capaz de combinar uma regra do jogo e ela cumpre, ela vai ser capaz de cumprir uma regra de comportamento, ela vai ser capaz de cumprir uma regra dentro de sala de aula. Claro que nada acontece de forma mágica e sobrenatural. É trabalho, é dia a dia, é contínuo, não deu certo hoje, eu vou tentar amanhã, não tentou amanhã, eu vou tentar de novo, daqui uma semana eu retomo e por aí vai. Então, durante todo o percurso do uso dos jogos, compreendendo quanto de se jogar e por que jogar, para que haja uma padronização, confirmando ou descartando hipóteses antes levantadas, a fim de concluir com maior exatidão o diagnóstico a ser realizado. O processo que atua com jogos deve ser sempre aberto à troca de experiências para que amplie as consciências no sentido de compreender com exatidão cada caso analisado, estendendo ainda mais proporções ao acerto. Então, a proposta nossa de talvez nos vermos quinzenalmente, inclusive presencialmente, é para trazer possibilidade dessas trocas. Para eu mostrar um jogo que aconteceu no Kaique, que deu muito certo no Dona Júlia, que às vezes não deu no Zuleika, mas porque talvez a prática que ela teve foi de uma forma diferente. E aí, com a dica do meu companheiro, que aplicou o mesmo jogo, aliás, o mesmo jogo, ele consegue o sucesso naquela atividade. Aí eu levo para uma outra unidade que às vezes dá certo, e aí eu adaptei aquela atividade, e aí eu melhoro uma amplitude daquela informação, uma amplitude daquele conhecimento, e aí eu troco, e isso só tende a crescer, né? É aquela coisa que a gente fala, né? Quanto mais divide, mais cresce.
Aprender a observar e tirar conclusões que ajudem a melhorar aspectos insuficientes de um sistema é uma tarefa desafiadora. Implica em considerar as informações em profundidades e extensão, o que nem sempre é possível. É preciso, na maioria das situações, estabelecer recortes para delimitar o estudo e estabelecer o foco em análise, visando facilitar a compreensão do objeto como um todo. Resta-nos construir estratégias e exercitá-las, criando assim a possibilidade de melhorar nossa competência para o ato de aprender. Porque não é só o aluno que aprende, nós também aprendemos de forma contínua, dia a dia, momento a momento, atividade a atividade. E principalmente eu peço a vocês que não desistam. Acreditem em seus alunos, porque a gente vai chegar lá. E esse processo avaliativo, como eu tenho que estar evocando agora muito, é dessa concepção mesmo de que eu vou receber aquele aluno, mas eu tenho que entender que aquele aluno não é meu. Eu vou trabalhar, eu vou instruir, eu vou trazer atividades diferenciadas, eu vou sambar, eu vou rebolar e eu vou mostrar uma forma diferente dele ver. Ele vai melhorar, ele vai bater asas, né? E ele vai voltar para a professora, ele vai continuar os estudos dele e que ele seja feliz. A gente tem que ter esse sentimento de emancipação, não de dependência, de possibilidades de melhora, de possibilidades de crescimento. Quiséramos nós, todo bimestre, ter uma turma diferente. Vai mostrar o potencial de que esse professor, este monitor que está à frente da turma, conseguiu atingir plenamente aqueles objetivos e fez aquela criança evoluir. Então, vai ser uma turma que vai estar sempre rodando. Isso faz também com que vocês não caiam na rotina. Aí, depois de um mês, no outro mês, às vezes eu posso usar o mesmo jogo, ou o mesmo jogo que eu fiz naquele dia, eu posso repetir, por que não? Né? É uma prática que até a gente tem muitas vezes na própria educação infantil. Lembra das sinapses, lembra da situação do cérebro que tem que aprender, né? Do equilíbrio e do desequilíbrio de Piaget, das tentativas sucessivas e a plasticidade para que eu conquiste aquele elemento. Às vezes eu faço uma atividade uma vez da bola no cesto, a minha criança não vai conseguir atingir. Mas aí eu repito de novo, aí eu faço outro dia, lá pela terceira ou quarta vez ele já começa a bater na quina. Aí eu tento de novo, aí eu tento de novo, porque tudo é treino. O cérebro também é um treino. Vocês viram que o doutor, quando ele começa o vídeo, ele falou: meu cérebro não é do mesmo tamanho de que anos atrás, né? Ele se transformou ao longo dos meus anos, e a cada vez que você trabalha e exercita esse cérebro, a potencialidade dele só tende a ampliar. Então, vamos começar as nossas considerações finais, né? A proposta do sujeito cerebral e suas inteligências múltiplas. Entender para incluir. Pode-se considerar que todos os seres vivos são inteligentes, pois buscam alternativas de situações problemas, desde o reino vegetal. Você planta uma planta numa caixa de sapato e coloca um furo na outra extremidade de dentro da caixa, a planta aos poucos vai crescendo em busca do sol. Ele se desenvolve, é um ser vivo, ele vai buscar alternativas. Então, eu tenho um amigo que ele fala, né, para a esposa, e a esposa dele fala muito, né? Para ficar ruim, aliás, perdão, para ficar bom, tem que ficar ruim primeiro. Eu tenho que me sentir incomodado, eu tenho que me sentir desorganizado, porque através disso é que eu vou buscar o meu conforto, que eu vou buscar o meu equilíbrio. E assim é com as nossas crianças que estão chegando. Eles foram desequilibrados, eles foram modificados, eles foram abalados de alguma forma, porque não conseguiram talvez chegar ao nível das maioria das crianças, e por isso que eles estão com a gente. Então tem que ficar ruim. Então, não pense vocês que nós vamos receber somente flores, cravos, orquídeas, hortênsias, né, palmas. Não, a gente vai ter um espinho, a gente vai ter uma pedra, a gente vai ter uma erva daninha às vezes, e a gente vai ter que lapidar, a gente vai ter que instruir, a gente vai ter que direcionar esse aluno para a melhor efetiva dele, certo? Então, desde o vegetal mais simples ao realizar a fotossíntese para sobreviver, como humano, realizando cálculos espaciais para o lançamento de um foguete. A inteligência existe só por uma questão de sobrevivência da espécie. Forte isso, né? Então lá, Platão, em 427 anos até 300 anos, 47 anos antes de Cristo, dizia que a inteligência adivinha da cabeça por se tratar uma parte do corpo que se assemelhava de uma esfera, símbolo da perfeição. Já Aristóteles acreditava fielmente que a mente e os pensamentos originavam-se da correção, o órgão quente e pulsante do coração, perdão. A cabeça serviria apenas para a refrigeração do corpo, para equilibrar, para, né, para aumentar, para descer.
Leonardo da Vinci acreditava que o mesmo pensamento advinha do cérebro, mas ainda não sabia como. Já René Descartes dizia: penso, logo existo. Consagrou a tese que o pensamento poderia vir da cabeça, mas ainda era algo imaterial, como a própria vida. Os mais antigos denotavam o tamanho do crânio, a capacidade de ser mais ou menos inteligentes. Então, quanto maior a cabeção, maior era a inteligência. Quanto maior era o crânio, mais o sujeito era inteligente. Porém, descobriu-se que ao longo dos tempos esse conceito caiu por terra, dando abertura para compreender de que não o tamanho físico, porém a capacidade de se adaptar-se ao meio, a potencialidade do cérebro em resolver problemas novos, ou seja, a capacidade de aprender de pensar abstratamente e de se utilizar deles nas mais variadas situações. Segundo Daniel Goleman, a inteligência é emoção e o raciocínio mede-se pelo quociente emocional, ou seja, quanto mais criança for capaz de se dominar em seus impulsos, a aprender, a negociar, controlando seus desejos, mais inteligente a criança será. Ah, então você está dizendo, Henrique, que alguém que não lê e não escreve, uma criança que ainda não lê e não escreve, ela não é inteligente? Não, ela é sim e muito. Porque às vezes ela não vai estar adquirindo o sistema escrito, às vezes ela tem uma dislexia, às vezes ela tem um transtorno de atenção, às vezes ela tem um mau funcionamento límbico, ela não gosta da professora, então ela não vai se envolver com aquela professora, mas ela não deixa de ser inteligente porque ela sabe se virar. A gente propõe um jogo, a gente propõe uma atividade, ela já traz soluções. Na hora que a gente vai fazer um cartaz coletivo, ela que dá ideia, ela que fala de fazer um babado, de crepom, pega o final do lápis, bota papel de seda, que eu nem sei se tem mais nas escolas. Antigamente, nossa, era o ouro da papelaria. Fazer aquele trabalho do mapa do Brasil, eu lembro até hoje, que você pegava um lápis, enfiava um pedacinho de seda, girava e ficava a bolinha, você vinha com a cola e colava, aquilo ficava fantástico. A professora de artes batia a palma, porque era muito difícil, e aí a criança que se dedicava, a criança que fazia, era CDF, eu tinha fama de CDF também. Então, vamos lá. Os mais... já falei. Então, segundo dado, essa parte eu já falei, perdão. Então, vale ressaltar, como aponta nos Howard Gardner, nos aspectos da multiplicidade das inteligências múltiplas, onde o sujeito pode ter a maior habilidade para determinada inteligência e outra nem tanto. Propiciar momentos de desenvolvimento das habilidades superiores do sujeito é reconhecer o potencial de cada qual, possibilitando um crescimento maior do sujeito em sua capacidade de adaptabilidade ao meio. Permitir que se torne inteligente na medida em que se desenvolve a partir da plasticidade cerebral, pode-se fazer uso de tais inteligências para compor uma determinada área de habilidade. Aprender é um ato desejante e sua negação é o não aprender. O desejo é movido pelo inconsciente, que nesse momento do aprender ou não aprender, responde às informações libidinadas. Negação, recusas, omissão, rejeição. A emoção está para o prazer, assim como o prazer está para o aprendizado. E a autoestima é ferramenta que movimenta os estímulos para gerar bons resultados. Pois se trata de no mesmo sistema neural central, que organiza o mesmo aprendizado como um todo e toda a sua plasticidade cerebral, habilitando as funções executivas peculiares a cada nova etapa de reconstrução. É o mesmo sistema neural central que organiza todo o impulso vital para a intencionalidade. Ou seja, o cérebro, na medida em que o sujeito se encontra em conflito e não se dedica, em termos de desejar aprender, como o caso, todo o potencial dessa máquina perde a sua intencionalidade. Haja visto que o mesmo esquema estrutural está interligado tanto para o sucesso como para o fracasso. Aí eu pergunto e questiono vocês, para onde nós estamos direcionando os nossos alunos? É para superar ou é para o fracasso? Sem ser só para tomar um golinho de água. Portanto, o melhor caminho para se conquistar uma das aprendizagens mais significativas é o de aliar as convivências sociais a uma prática contínua do aprendizado, em unir a razão e a emoção, construindo esse alicerce necessário ao pleno desenvolvimento. Neste sentido, a autora sugere uma constante reflexão nesse decorrer das aprendizagens segundo Goleman. Como a criança procura resolver as suas dificuldades?
A gente dá tempo para essa criança se desenvolver, a gente dá tempo, a gente espera uma resposta, a gente permite que essa criança lide com esse tempo pessoal e individual que ela possui. Qual o nível de autoestima da criança? Essa criança está motivada, essa criança gosta de estar com a gente, essa criança gosta de ficar o dia inteiro na escola, essa criança está participando de forma, né, agradável. Avaliar as características de humor da criança. Não adianta ficar emburrada, gente. Pode ser fome, como pode não ser. Mas a gente tem nessa prática aqui dentro dos reforços, eu acho, acredito que a maioria das escolas vai se organizar com um lanche, uma bolacha, alguma coisa, para a gente já cortar essa necessidade de se alimentar. Que aí a criança já vai estar alimentada, ela vai ter acabado de almoçar ou ela ainda vai almoçar, né? Qual é a postura da criança mediante ao adulto? Que são resultantes de sua relação com a família, tais como nível de autonomia, relação com as figuras de autoridade e relação com a estrutura de poder. Então, quem é o meu professor? Quem é que cuida de mim? Quem é o meu monitor? Quem é a pessoa que vai tomar conta do meu processo? Quem é que vai me ajudar? Vocês, hoje eu convido, dentro, né, dos meus estudos com a questão também da psicomotricidade, eu comecei a fazer uma pós-graduação e ainda não concluí, tá? Aí cada um tem o seu tempo. Nos primeiros estudos, eles apontam muito como os pais das crianças são os super-heróis deles. Por mais que o pai, às vezes, seja errôneo ou com uma conduta diferenciada, que não convém aqui eu citar quais são os exemplos certos ou errados a se seguir, mas que não é uma boa referência, às vezes, mas é o herói daquela criança. Então, por mais que aquela criança tenha aquela estrutura diferenciada, né? Não vamos poder dizer se é melhor ou pior, a gente não pode ser seletivo, né? No sentido de dizer, é bom, é ruim, é certo, é errado. Quem somos nós para darmos juízo de valor? Porque independente de qualquer situação, muitas das vezes a criança tem os seus super-heróis. E se eles não tiverem, sejam vocês esses super-heróis que vai trazer essa postura, esse empenho, essa dedicação, essa motivação para que eles possam fazer de forma diferenciada aquilo como elas sempre estavam acostumadas a fazer, tá certo? Pessoal, então acho que estou chegando à conclusão já do meu processo aqui com vocês. Eu estou finalizando a minha apresentação e nesse momento eu gostaria de, né, perguntar se existe alguma dúvida, existe algum questionamento. A gente pode abrir aí, antes de ir finalizando, né? Se tem alguma dúvida, Rick, você falou rápido demais, eu fiquei toda confusa. Vai ficar o vídeo depois, a gente pode retomar. Esse material eu posso depois estar disponibilizando também, né, para vocês, no sentido de fazer o acompanhamento, tá certo? E espero que tenha sido um momento de proveito, de escuta, de consciência, e principalmente que eu acho que, além de todas as atividades práticas que porventura a gente venha trabalhar também, que a gente vai lidar no dia a dia e durante o ano todo, que nós vamos nos confrontar com várias trocas de experiências, discussões. Eu costumo falar que a discussão ela é saudável desde que chegue a um ponto em comum, né? Então, para que a gente mostre, exemplifique as atividades, as nossas práticas, isso vai vir depois de eu conseguir conquistar esse elo, que eu conseguir cativar o meu aluno, que eu conseguir trazer para ele essa perspectiva de mudança. Que se eu não prover ou não promover tudo isso com o meu aluno, eu não vou conseguir fazer nada. Não adianta eu trazer o recurso tecnológico da NASA, se eu não conseguir motivar aquela criança a viver essa situação, a participar dessa atividade, a querer estar fazendo essa atividade com vocês. E, para a primeira prática, eu gostaria de provocar para vocês uma prática de silabar, através de uma prática de um jogo que, não sei se vocês, mas eu brincava muito. E era da rua, né, que a gente podia brincar na rua. Hoje em dia
nós não temos a mesma liberdade, ou não temos a mesma confiança, não são as mesmas pessoas, né? Não são os mesmos valores, não são as mesmas condições de talvez ir para a rua brincar, mas a gente pode brincar na escola. E quem conhece aquela brincadeira picolé? Eu queria provocar vocês nesse primeiro momento, como a gente propôs de sempre ter um jogo, de que essa primeira semana, talvez a segunda, sendo necessário, vocês trabalhem com as crianças de vocês o picolé. Para quem não sabe, para quem não conhece, não sabe que está perdendo. A gente faz uma roda, né? Pode fechar a mão, uma em cima da outra, e depois abre. Uma mão vai colocar por cima do amiguinho, a outra mão vai colocar por baixo. A mão que colocar por baixo, você vai bater a cada sílaba dita. Então, eu já vou trabalhar essa consciência silábica com a minha criança através de uma brincadeira, né? Eu vou propor uma música que eu já vou trabalhar a memória, eu vou trabalhar ritmo, porque a minha leitura ela depende de um ritmo para ser compreensível. Se eu só vou lendo, né, as sílabas de forma bem picotada, a gente perde, às vezes, né, informações nela contida. Então, é importante a gente entender essa unidade silábica e que a gente possa brincar de picolé. Depois, se alguém tiver dúvida, acho que dá para jogar no YouTube, deve ter algum vídeo, alguma coisa que explique. Quem não conseguir, depois vocês me chamam. Eu também gostaria de registrar que depois eu vou mandar na GA. Nós temos hoje um e-mail agora para que a gente possa estar com essa comunicação mais direta. Então, anotem aí para vocês qualquer dúvida, sugestões de atividade, para depois a gente replicar. Reforço.escolar.educacau. Aí segue o padrão, né, de e-mails que a gente tem na secretaria, que aí depois vai colocar pirassununga.sp.gov.br. E aí vocês podem estar disponibilizando aí, né, para os coordenadores, para os gestores, eu já mandei também no grupo de WhatsApp. Acho importante e prudente também a gente montar aí logo, logo um grupo também de WhatsApp para nós, para que a gente possa estar fazendo aí essas trocas de experiências. Gente, agora eu vou deixar aí uns 5 minutinhos. Alguém tem alguma colocação? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer o uso da palavra? A Camila já comentou aqui para a gente rir um pouquinho, né? Quanto tapão a gente levava, foi o tempo bom. Será ótimo esse resgate com as crianças, eu também acho, Camila. Eu vou estar disponibilizando nesse momento para vocês no chat, tá? O link, que é do Forms, para que vocês registrem a presença de vocês. Então, é muito simples. Vocês clicam nesse link, vai abrir aquele mesmo questionário, né, o formulário do Google, para que vocês escrevam seu nome, a unidade que vocês atuam, para poder deixar registrado. É de suma importância que vocês registrem a presença de vocês, para que a gente possa ter aí a geração depois do certificado, que no dia de hoje já conta como uma capacitação, né? Um trabalho de direcionamento ao aprendizado, que vai reunir todas as atividades depois realizadas e formar um certificado ao longo do ano para vocês. Então, todas as formações por parte da secretaria vai ter esse caráter formativo. Então, é importante que vocês tenham em mente que é inteiramente, né, indispensável o registro de vocês. Então, clique em cima, tá? Vai abrir no navegador de vocês. Aí vocês completam lá, preenche os dados de vocês, para que a gestora de vocês fiquem mais tranquilas com a presença e a participação de todos, tá bom? Obrigado, André. A Fernanda também está mandando lá para a gente montar logo um grupo. Depois vamos socializar. Eu vou pedir para os coordenadores mandar aí os contatos. E aí a gente forma esse grupão aí. O WhatsApp, acho que pode até 200 e alguma coisa, acho que não vai passar disso. Pelo que eu acompanhei no número de participantes, foi acho que 28, 30, né? Não vou saber precisar exatamente agora, mas
Foi um grupo até expressivo. Eu acredito que o aplicativo do WhatsApp vai dar conta. Então, eu agradeço a presença de todos. Espero ter sido claro com as informações. É um material, como eu disse, vai estar disponível para vocês. Vou aguardar aqui também a, as pessoas estarem acessando, porque depois que eu fecho a sala, não tem mais como acessar o Forms. Então, vou dar esse tempinho aí para final agora de 10 minutinhos para vocês se organizarem e preencherem o Forms, tá? Não saiam sem preencher o Forms. Mais uma vez, obrigado. Obrigado primeiramente a Deus, que nos permitiu estar aqui essa noite. E obrigado a cada um de vocês que teve paciência, atenção e acompanhou aqui esse momento tão especial para mim, quer trocar, quer conversar, quer estabelecer uma relação saudável aí com o aprendizado. Espero que vocês carreguem essas mensagens, sejam o super-herói de seus alunos, sejam aqueles que vão transformar a noção, a autoimagem desses alunos que porventura estejam prejudicados nesse processo e que possam reconhecer aí a importância dessa mudança, entender que o cérebro deles é tão bonito, lindo e poderoso como qualquer outro, que eles vão ter noção, que eles vão aprender, e depois vocês me contam dessas experimentações do picolé. Tá? Quem tiver dúvida, então, me procura, manda um zap, depois... Eu até vou deixar aqui o meu contato, que eu acho que é até mais fácil, né, para a gente gerenciar esse grupo depois. Vou colocar meu WhatsApp, vocês me adicionam e depois a gente vai formando. Só me diz que é do grupo de reforço, quem ainda não tem. Aí vocês mandam para... Acabou, acho que indo para Fernanda. Desculpa, Fernanda, eu apertei aqui. Deixa eu colocar todos na reunião. Aí eu vou colocar o número de novo. Quem não tem meu número, vocês vão adicionando. E aí a gente consegue gerenciar esse grupo logo em seguida. Obrigado mais uma vez. Agradeço aí a presença e a participação de todos. Espero que tenha sido proveitoso. Tá bom? Obrigado. Boa noite, Rick. Boa É a noite. diretora Marta Kaique, tudo bem? Tudo bem. Rick, depois a gente conversa para a gente estruturar como que nós vamos fazer o reforço lá no Kaique, tá? Tá certo. Nós, nós não temos o contraturno, né? Então a gente vai ter que pensar como que vai fazer lá, tá bom? Tá bom. Pode deixar devagarzinho, vamos botar isso para funcionar. Antes de mais nada, parabéns, excelente explanação, esclareceu bastante. A gente precisa mesmo desses momentos formativos, né? Foi muito bom. Eu pela primeira vez participando com você, mas a gente ficou nessa dúvida aí, como vamos estruturar o reforço lá no CAIP, tá bom? Tá bom. Obrigada. Por nada, Marta, agradeço. Boa noite. Boa noite. Mais alguém, gente, que se quiser tomar a palavra, nós estamos aqui ainda. E na medida que vocês forem finalizando, forem preenchendo formas, fiquem à vontade para poder estar saindo da sala. Eu vou aguardar mais uns minutinhos até finalizar os participantes, porque assim que concluir o número, né, diminuir os números, eu vou entender que todos fizeram formas, e aí eu posso finalizar a sala com certeza de que todo mundo preencheu. Obrigado mais uma vez, de coração. Ai, Aninha, nós aqui. Minha amiga, bem, fizemos ser fã junto. Arrasamos aqui junto nessa caminhada. Fiquei feliz de ver você. Sua família é linda. Eu acompanho, viu, no Facebook, nas redes sociais. Vamos trabalhar junto. Boa noite para todo mundo. Muito obrigado, viu? Pela presença mais uma vez. Agradeço de coração o privilégio e a oportunidade de ter dividido com vocês esse momento. Já temos 8 participantes, né? Vou esperar o pessoal terminar de preencher. Organização da sala.
Bastante participantes ainda. Esse pessoal que permaneceu na sala, está com alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida? Bem, logo, logo a gente vai estar finalizando a sala. Preciso que vocês preencham todo. Isso, o descanso.